Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre House of the Dragon, o destino de todos os personagens principais nos livros. Desde sua estreia, House of the Dragon mostrou que não pretende poupar seus personagens. Assim como aconteceu em Game of Thrones, a guerra pelo trono de ferro cobra um preço altíssimo e praticamente ninguém escapa ileso da sangrenta dança dos dragões. A diferença é que, desta vez, muitos fãs já conhecem os destinos dos protagonistas graças a Fogo e Sangue, livro de George R.R. Martin, que serve de base para a série. A obra revela quem sobrevive ao conflito, quem encontra um fim brutal e até quais personagens têm seus destinos deixados em aberto pelo autor. Reunimos o destino de todos os principais personagens de House of the Dragon nos livros, explicando como cada um deles termina sua jornada e destacando as diferenças entre a história original e a adaptação da HBO. Atenção, este artigo contém grandes spoilers sobre os próximos acontecimentos da série. A emissária, conhecida como a Dama Branca, Missária começa a história como amante de Daemon Targaryen, mas aos poucos se torna uma das figuras mais influentes dos bastidores da guerra. Após conquistar a confiança de Rhaenyra, ela assume o papel de mestre dos sussurros da rainha, usando sua vasta rede de informantes para descobrir conspirações e enfraquecer os verdes. Na série da HBO, sua importância aumenta ainda mais graças à relação construída com Rhaenyra. Nos livros, porém, sua sorte muda completamente quando Porto Real se volta contra Rhaenyra. Enquanto a rainha consegue fugir da capital, Missária é capturada pelas forças inimigas. Em vez de uma execução rápida, ela recebe uma punição cruel. Pode conquistar a liberdade apenas caminhar nua pelas ruas da cidade, enquanto é chicoteada a cada poucos passos. Segundo Fogo e Sangue, Missária não existe ao castigo. Ela morre antes mesmo de alcançar o portão que marcaria sua libertação, encerrando de forma brutal a trajetória de uma personagem que ajudou a moldar os rumos da Dança dos Dragões. Ainda assim, como a série já alterou diversos aspectos da sua história, existe a possibilidade de que seu destino seja diferente da adaptação. Larry Strong rapidamente se tornou um dos personagens mais imprevisíveis de House of the Dragon. Mestre da manipulação e da espionagem, ele sempre parece estar alguns passos à frente dos demais, mudando de lado sempre que isso beneficia seus próprios interesses. Durante a guerra, atua como um dos principais conselheiros de Aegon II e participa das diversas conspirações nos bastidores. Depois do fim da Dança dos Dragões, no entanto, chega a sua hora de prestar contas. Durante o período conhecido como Hora do Lobo, o Lord Cregan Stark assume temporariamente o governo de Porto Real e decide investigar os responsáveis pela morte de Aegon II. Larys é acusado de participar do envenenamento do rei e recebe uma escolha: vestir o negro e seguir para a muralha ou enfrentar a execução. Fiel ao próprio orgulho até o fim, Larys prefere morrer. Seu último pedido é que amputem seu pé torto antes da execução para que seja enterrado, sem a deformidade que o acompanhou por toda a vida. Em seguida, ele é decapitado pela lendária espada Gelo, pertencente à casa Stark, encerrando a trajetória de um dos personagens mais ardilosos da Guerra Civil. Rhaenyra Targaryen. Ao contrário
de boa parte dos protagonistas de House of the Dragon, Rhaena Targaryen está entre os poucos membros da família que sobrevivem à Dança dos Dragões. Nos livros, ela passa a maior parte do conflito protegida no Ninho de Águia, longe dos principais campos de batalha, e só retorna ao centro dos acontecimentos após o fim da guerra. Depois da ascensão de Aegon III, o Trono de Ferro, Rhaena recebe diversos pretendentes e acaba se casando com Corin Corbray. Diferentemente de sua irmã gêmea Baela, ela leva uma vida relativamente tranquila e permanece distante das disputas políticas que devastaram sua família. Curiosamente, George R. Martin nunca revela como ou quando Rhaena morre. Seu destino permanece um mistério nas páginas de Fogo e Sangue. A série da HBO, porém, já fez mudanças importantes em sua trajetória, como entregá-la ao dragão Roubovelas e colocá-la em batalhas das quais ela não participa nos livros. Essas alterações podem fazer com que seu futuro na adaptação seja bem diferente daquela descrita na obra original. Baela Targaryen, filha de Daemon Targaryen e Laena Valorian, Baela é uma das jovens integrantes da facção dos Negros e participa ativamente da Dança dos Dragões. Montando o dragão Bailalua, ela demonstra coragem durante a guerra e chega a enfrentar o rei Aegon II em combate, embora seu dragão não sobreviva ao confronto. Ao contrário da maioria dos membros de sua família, Baela sobrevive ao conflito. Após o fim da guerra, ela se casa com Alicent Velaryon e segue uma vida marcada por disputas políticas e problemas em seu casamento, especialmente após surgirem rumores entre as supostas infidelidades do marido. Assim como acontece com sua irmã Rhaena, George R. Martin nunca revela quando ou como Baela morre. Tudo indica que ela tenha vivido por muitos anos depois da guerra, tornando-se uma das poucas personagens centrais da Dança dos Dragões a escapar de um destino violento. Ainda assim, as mudanças promovidas pela série deixam abertas a possibilidade de que seu futuro seja diferente na adaptação da HBO. Corlys Velaryon, conhecido como a Serpente Marinha, é um dos maiores navegadores da história dos Westeros e um dos aliados mais importantes de Rhaenyra Targaryen durante a Guerra Civil. Apesar de sofrer perdas devastadoras ao longo da Dança dos Dragões, ele consegue sobreviver ao conflito e continua exercendo um papel fundamental na reconstrução do reino. Depois da coroação de Aegon III, Corlys volta a integrar o Pequeno Conselho e serve como mão do rei por um curto período. Sua vasta experiência política ajuda a estabilizar Westeros após anos de batalha, consolidando ainda mais sua reputação como um dos homens mais influentes de sua geração. Diferente da maioria dos protagonistas da série, Corlys não encontra um fim trágico. Segundo Fogo e Sangue, ele morre de causas naturais, já em idade avançada, após desmaiar nos degraus da Fortaleza Vermelha. Seu corpo é levado para Dragonstone e enterrado no mar, uma despedida considerada apropriada para aquele que dedicou a vida aos oceanos e se tornou uma verdadeira lenda dos Sete Reinos. Otto Hightower foi um dos principais responsáveis por colocar a Dança dos Dragões em movimento. Como mão do rei Viserys I, ele trabalhou durante anos para garantir que seu neto, Aegon II, assumisse o Trono de Ferro, ignorando o desejo do rei
de manter Rhaenyra como herdeira legítima. Sua influência política ajudou a desencadear a guerra que dividia a casa Targaryen. Nos livros, Otto encontra seu fim quando Rhaenyra finalmente conquista Porto Real. Considerando um dos principais traidores da rainha, ele é levado diante do trono de ferro e condenado à morte. Sua execução simboliza a queda de um dos maiores arquitetos do golpe que iniciou o conflito. Em House of the Dragon, esse momento já foi adaptado na terceira temporada, mas com algumas diferenças em relação à obra original. Enquanto Fogo e Sangue apenas relata que Otto foi decapitado por ordem de Rhaenyra, a série torna a cena muito mais brutal, mostrando a própria rainha desferindo diversos golpes até conseguir separar a sua cabeça do corpo, além de colocar Alicent diante do cadáver do pai logo após a execução. Criston Cole começou House of the Dragon como um cavaleiro respeitado da guarda real, mas acabou se tornando um dos maiores aliados dos Verdes. Após romper sua relação com Rhaenyra Targaryen, ele passou a apoiar Alicent Hightower e foi uma das figuras centrais na coroação de Aegon II, ganhando o apelido de Fazedor de Reis por seu papel decisivo no início da guerra. Durante a Dança dos Dragões, Criston lidera diversos exércitos em nome dos Verdes e participa de algumas das campanhas mais importantes do conflito. No entanto, sua fama como estrategista não é suficiente para salvá-lo quando suas tropas são cercadas durante a campanha rumo ao Olho de Deus. Segundo Fogo e Sangue, Criston tenta negociar um duelo contra 3 comandantes inimigos para evitar um massacre, mas sequer recebe essa oportunidade. Antes que o combate pudesse começar, um arqueiro o atinge fatalmente. Depois da emboscada, conhecida como Baile do Açougueiro, seu exército é completamente destruído e sua cabeça é exibida em uma lança como símbolo da derrota dos Verdes. Ormond Hightower, sobrinho de Otto Hightower e Lorde da poderosa casa Hightower, ele lidera o enorme exército de Vila Velha em apoio aos Verdes, marchando rumo a Porto Real para reforçar as forças de Aegon II durante a guerra. Sua campanha militar é uma das mais longas e decisivas de todo o conflito. Nos livros, Ormond conquista diversas vitórias ao lado de Sir Criston Cole e mais tarde passa a comandar as tropas dos Verdes após a morte do cavaleiro. No entanto, seu avanço é interrompido durante a primeira batalha de Tumbleton, um dos confrontos mais sangrentos da guerra. Em meio ao caos da batalha, Ormond acaba morto em combate, atingido pelo cavaleiro Joss Hoxton, conhecido por empunhar a espada valyriana Orphan Maker. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal. Participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.